Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 24. Livro de Jeremias, capítulo 24, por gentileza. Eu queria convidar você desse canto. A gente vai cantar um louvor congregacional. Todo mundo abriu aí? Jeremias, capítulo 24. Se você tiver dificuldade em encontrar Jeremias, capítulo 24, você peça ajuda ao irmão da direita, da esquerda, da frente, de trás. Todo mundo encontrou? Quem está na misericórdia? Tem alguém aí na misericórdia procurando Jeremias? Espera aí só um minuto. Vamos orar? Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, aqui estamos agora rendido à Tua palavra e ao pão nosso de cada dia. Que essa palavra que nós iremos ouvir hoje venha nos edificar. E que o Senhor possa sempre estar com cada um de nós, nos guardando, nos protegendo, e que a Tua misericórdia e a Tua graça sempre nos alcance. Toma nossa vida em Tuas mãos, pois nós a entregamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Antes de eu começar a ler Jeremias, deixa eu dar uma introdução para você. A Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, que quando Jesus voltar, Satanás terá enganado uma nação, que é como a areia do mar. A gente cansa de ouvir essa mensagem, mas o que às vezes a gente não atenta é que muitas das vezes essa nação que Satanás vai enganar, que é como a areia do mar, muitas dessas pessoas elas já passaram pela igreja de Cristo. Não é aquela pessoa que não se batizou, que não veio na igreja, que não aceitou o folheto. Muitas das vezes vai ser pessoas que estavam na igreja, mas Satanás, por algum motivo ou outro, por uma brecha ali, enganou a pessoa em determinada situação e ela terminou se perdendo. E por que isso acontece? Porque lá em Mateus fala que nos últimos dias, o que é que aconteceria? O amor de muitos se esfriaria. Amém? Aí agora eu vou lá para Daniel, que vai encaixar lá em Jeremias, tá certo? Quando a gente fala em areia do mar, pessoas perdidas, o diabo enganou, e a gente lê lá que em Mateus fala que nos últimos dias o coração se esfria muito. Então a gente começa a perguntar a nós mesmos: o que faz uma pessoa que desceu nas águas, que recebeu o estudo bíblico, que atua na igreja, que se envolve na igreja, ela se afastar dos caminhos de Jesus? A gente não para para pensar? Ora, João era uma pessoa envolvida na igreja, mas hoje está fora da igreja. Quando a Bíblia fala o amor se esfriarão de muitos, não é aquela pessoa que você vai entregar um folheto e ela disse que não quer não é aquele amor ali não, aquela pessoa que não quer não. O amor vai se esfriar de muitos que estão aqui dentro, ao ponto que mesmo sabendo que a Bíblia está certa, que é a orientação, eles não vão sentir o desejo de buscar quem? A Deus. E aí eu tenho ali em Jeremias, antes de entrar ali, eu tenho um exemplo, eu falei já algumas vezes aqui, de Daniel. Daniel era um servo de Deus que tinha um compromisso com quem? Com Deus. Daniel, para você ter ideia, ele foi levado cativo, não foi por culpa dele, foi por culpa da desobediência do rei de Judá. Olha que interessante. Às vezes eu me afasto de Deus por culpa minha, eu me relaxo, eu não me envolvo, não procuro mais ler a Bíblia, não procuro me conectar, deixo me atrair pelas coisas do mundo. Mas Daniel foi o contrário. Daniel era um homem de Deus, e aí o rei de Judá desobedeceu a Deus, e aí quem pagou? Daniel e o povo de Judá. E aí você vê que Daniel é enviado para o reinado de Nabucodonosor. Chega lá, uma das primeiras coisas que Daniel sofre é a castração. Ele vira eunuco. Depois ele é sujeitado a comer das iguarias, as comidas do rei
Nabucodonosor. Só que ele fala ali com o eunuco e ele termina não comigo. Depois ele é obrigado a deixar de orar a Deus, um costume que ele tinha de fazer de manhã, de tarde e de noite. Agora vamos raciocinar. Se nós hoje temos a igreja, temos um pastor, temos a direção da igreja, temos o sermão, hoje não tem perseguição. Hoje tem uma igreja estruturada, luz, ventilador, ar-condicionado, microfone. Naquele tempo não tinha. Se nós hoje temos um local estruturado e muitas vezes nós estamos ali a um ponto de ser como areia do mar perdido. Agora imagine Daniel num lugar que não adorava a Deus, não seguia a Deus, não obedecia a Deus e ainda seduzia ele e obrigava a fazer coisa contrária. Então Daniel ele tinha mais vantagem de ser uma pessoa na areia do mar perdido do que eu e você. E aí agora a gente vai ler lá Jeremias para a gente entender um pouco por que chegou a esse ponto. Vamos lá? Jeremias capítulo 24 fala da visão dos 2 feixes de figo. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figo postos diante do templo do Senhor. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artifícios e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe para onde? Para a Babilônia. Tinha um cesto de figo muito bom, como os figos temporões, mas o outro ruim, de tão ruim que era, não se podia comer. Preste atenção aqui, que aqui é uma profecia. Eu estou falando uma passagem na Bíblia profética. Jesus profetizou que isso ia acontecer com o povo de Judá, porque o povo de Judá deixou de buscar quem? A Deus. E aí agora a gente já está narrando o que aconteceu. E aí agora vamos lá, diz assim, ó. Então me perguntou o Senhor: que vê tu, Jeremias? Respondi: figos muito bons e os muito ruins, que são, não se pode o quê? Comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo por que vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre ele favoravelmente os olhos e os farei voltar para essa terra. Edificá-lo-ei e não destruirei, plantá-lo-ei e não os arrancarei. Dar-lhe-ei o coração para que me faça o quê? Me conheça que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Olha para mim, olha para cá. Você vê nesse momento aqui da profecia de Jeremias, que Deus está falando para Jeremias: olha, eu sei que alguns foram levados ao cativeiro, mas eles vão voltar para me servir, e eu vou servir a ele, porque eles me servem de todo o coração. Aquelas pessoas que foram levadas a cativeiro, independente de onde estavam, eram pessoas que serviam a Deus de todo o seu coração. A igreja dos dias de hoje, ela tem que aprender que nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração, nos momentos bons e nos momentos o quê? Ruins, porque Daniel estava no momento ruim e nem por isso ele deixou de servir a quem? A Deus. Vamos para a conclusão, e aí eu vou mostrar uma figura aqui para você entender ali. Diz assim, ó: como se rejeitam os figos ruins, que de ruim que são, não se podem comer, assim trarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tantos que ficaram nessa terra, como os que habitam na terra do Egito, eu os farei objeto de espanto, calamidade, para que todos os reinos da terra o oprovem, o provérbio escaniu e a maldição em todos os lugares, para onde os arrochareis. Enviarei contra ele a espada e a fome e a peste,
até que se consuma de sobre a terra que lhe dei a eles e a seus pais. Vamos parar aqui na Bíblia. Eu vou usar algumas imagens hoje para a gente refletir. O que leva uma pessoa na igreja a se afastar da igreja? O que leva uma pessoa da igreja a se afastar da igreja? Pode voltar no primeiro. Eu dividi a igreja em 3 cenários. Nós temos 3 tipos que podem levar a pessoa a se afastar da igreja, porque nós temos 3 tipos de cenário na igreja. Essa primeira imagem aqui, ó, é uma imagem que esse homem ele está andando na beira da praia. Ele está vendo a praia, mas ele está andando aonde? À beira da praia. Reflete a pessoa que às vezes ela está dentro da igreja, mas ela não tem um compromisso profundo com quem? Com Deus. Ele está à beira da praia. Ele participa dos eventos da igreja, ele vem no dia das mães, no dia do pai, no dia do papagaio, do cachorro, do feriado, qualquer coisa ele vem. Então, ele está aqui dentro da igreja, mas espiritualmente ele está às margens da praia, porque ele não tem um compromisso, ele não se envolve com as coisas do reino de quem? De Deus. Aí está aqui, ó. Você está confortável na beira. Por que ele está confortável? Porque ele pode estar vindo na igreja visitar e ao mesmo tempo ele está com fé no mundo, ele pode fazer as coisas que ele gosta muito no mundo. Então ele está o quê? Confortável. Então ele olha para o mar, mas ele não se envolve, ele não tem profundidade. Ele fica aqui nas margens, ele nem está de um lado nem do outro. Pode passar? Aí nós temos o segundo cenário, esse aqui. Esse aqui não está no fundo do mar, profundo, mas está dentro da água. Esse aqui é a pessoa que está dentro da igreja, mas ainda ela não tem um compromisso certo com quem? Com Deus. Ela vem nos cultos, mas elas não se envolvem. Não se envolve, eu digo, não é com outra pessoa, mas ela não se envolve com a missão, ela não se envolve com a igreja. Ela sempre tem um compromisso com uma coisa ou outra. E ela está num cenário ali que ainda está confortável. Por quê? Porque se algo no mundo atentar ela só dá 2 passos e ela volta para onde? Para baixo. Mas ela ainda não tem um compromisso profundo com quem? Com Deus. Pode passar a terceira? Deus procura as pessoas que queiram se envolver com Ele com compromisso e profundidade. A pessoa que se envolve com Deus, com as coisas de Deus com profundidade, é aquelas pessoas que com certeza você vai ver ela passar por muitos problemas, mas você vai ver ela sempre na presença de quem? De Deus. E aí, pode passar? Deus quer pessoas como Daniel. Daniel não era mais um judeu lá de Judá que era de Deus. Ele profundamente tinha uma intimidade com quem? Com Deus. Quer ver o desafio de Daniel? Eu estava lendo a passagem de Daniel. Nabucodonosor teve um sonho. Teve um sonho. Você vai ver agora a diferença de estar com Deus e ter um compromisso com Deus. Ele teve um sonho. Alguém conseguiu descobrir qual era o sonho? Não. E aí ele chamou lá os profetas, os feiticeiros, os amiguinhos, tudo lá. E ele deu 2 desafios. O primeiro desafio que ele deu, Nabucodonosor, o primeiro desafio, ele disse o seguinte: eu quero que adivinhe o que eu sonhei. Ele não falou o sonho, ele queria que a pessoa tinha que adivinhar o que ele sonhou. Segundo desafio, ele disse: eu quero que você explique o que significa o sonho. Aí agora vamos lá. Daniel estava lá no meio daqueles homens. Deus escolheu quem? Daniel. Porque Daniel tinha intimidade. Daniel, ele com Deus, ele tinha profundidade, ele tinha intimidade com Deus. Então, quando ele orou, Deus falou: olha, eu sei qual é o sonho, foi eu que botei o sonho dele, o sonho que ele sonhou é assim, assim e assim. Ele já tinha agora o quê? Um sonho. E agora, Daniel, vou dizer para você: olha, isso significa assim, assim e assim. Então, quando voltou todos os feiticeiros, os adivinhos, voltou Daniel ali na presença do rei,
Quem foi a única pessoa que pôde adivinhar o sonho de Nabucodonosor? Daniel. Porque Daniel tinha intimidade com quem? E quem tinha mandado o sonho para Nabucodonosor? Deus. Você entendeu aí a diferença? Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós faltamos compromisso com Deus. Não é compromisso com o irmão Everaldo, não. A gente diz assim, eu não vou hoje na igreja, o irmão Everaldo vai ficar chateado comigo. Vamos passar por mim, eu não sei, vou baixar até a cabeça. Não. Você não tem compromisso comigo. Você não tem compromisso com o irmão Everaldo. Você não tem compromisso porque o seu nome está lá no cadastro da igreja como membro. O seu compromisso é com o reino de Deus. Quando você de manhã levanta para pegar a Bíblia e a lição da escola sabatina, não faça porque eu estou orientando. Faça porque você precisa ter comunhão com quem? Com Deus. Porque assim como Deus fala comigo, fala com a direção da igreja, fala com o pastor, Ele também quer falar com você. Mas se você não tiver comunhão com Deus, você vai fazer igual ao rei de Judá. Você sabe por que Judá foi invadida por Nabucodonosor e foi destruída e foram levados cativo? Porque o povo deixou, junto com o rei, de buscar Deus. Ele levantou novos postos de adoração. Eles começaram a adulterar, se prostituir. Eles começaram a deixar de ser fiel às coisas de quem? De Deus. E aí quando eles se afastaram de Deus, aí é igual aquela imagem que eu te falei lá na beira da praia. Quando ele se afastou de fazer as coisas de Deus, ele achou que isso não aconteceu nada. Hoje eu fui para a igreja e não aconteceu nada. Hoje eu fui no sábado, não aconteceu nada não. Na minha vida, não tem problema eu tocar no sábado, porque eu não fui e não aconteceu o quê? Nada. Eu não fui domingo, não aconteceu nada, tá vendo aí? Fala tanto bem para a igreja, mas não aconteceu nada. Só que o que vai acontecer é a médio e longo prazo. Porque quando eles deixaram de cultuar a Deus, de ser fiel a Deus, de seguir os mandamentos de Deus, a conta não chegou na hora, mas com o tempo a apostasia do rei de Judá levou todo mundo ao cativeiro. Às vezes na igreja nós estamos assim. Nós estamos vindo na igreja, daqui a pouco a gente vai se esfriando, deixa de se envolver com as coisas, para de ter uma comunhão, um compromisso, e aí você diz assim, não está acontecendo nada demais. E aí quando você vai ver, a sua vida já está toda destruída. Quantas pessoas você não conhece que desejam voltar para a igreja e não tem nem mais força? Por falta de compromisso e intimidade com quem? Com Deus. Pode passar? Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Quando você tem uma intimidade com Deus, você não fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com as contas que você vai pagar e como vai ser, porque Ele vai lhe dar a resposta. Da mesma forma que Ele deu a direção para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego, de uma forma que quando acabou o exílio, eles voltaram para ajudar, para reconstruir a cidade, Deus também Ele cuida de cada um de nós. Mas se nós não tivermos o compromisso de buscar a Deus, não é buscar vir só na igreja não, na placa não, é buscar entendimento, é saber por que você está aqui, qual é o seu papel diante de Deus. Ele vai ser com você. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema, eu estou dizendo que você vai ter estrutura para vencer os problemas. Porque Daniel, ele tinha problema? Tinha, e muito. Mas Deus era com quem? Com ele, porque ele tinha intimidade com quem? Com Deus. Você vê que a gente tem um costume de ver que num primeiro momento de tribulação, qual é a primeira coisa que a gente larga? A igreja. É ou não é? Me desentendi com o irmão, não vou mais para a igreja. Não se desentendeu com a igreja nem com Cristo, foi com o irmão, não vai para a igreja. Eu não concordo com uma coisa, ela não concorda com uma coisa, mas ela já larga o quê? Só que você tem que entender que aqui na igreja nós somos todos irmãos em busca da salvação, cheio de Deus.
E a nossa missão, nós somos chamados, uma igreja missionária, para pregar o Evangelho. Mas se eu não tenho comunhão com Deus, como é que eu não tenho vontade de falar com Deus? Se nem eu busco para mim, você acha que no sábado eu vou pegar um folheto, vou sair às vezes no sol quente, ou agora na chuva, para falar de Jesus, que nem para mim eu busco? Então, nós temos que refletir. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não sabemos realmente quais são os valores da igreja que você está dentro. Eu estou dentro de uma igreja que ela prega tal determinada coisa, mas eu não me envolvo, eu não me adapto e eu não aceito. Então às vezes você está dentro da igreja, mas é como se você tivesse o quê? Fora. A igreja, eu estava falando para uma pessoa ontem, estava me perguntando sobre o trabalho da igreja, disse: a igreja, ela não pega a Bíblia e bota de goela abaixo dentro de você. A igreja, ela vai lhe mostrar quais são os valores cristãos na Bíblia que ela segue, e depois ela vai fazer um convite. Você quer se juntar a nós e servir a esse Deus e se salvar? Aí a resposta fica na mão de quem? Da pessoa. Em outras religiões, a pessoa chega, você quer se batizar, quer, aí a pessoa vai vir como está, ele pede e batiza. Aqui não, a gente dá o estudo bíblico. Se você está aqui na igreja e você quer ter um compromisso com Deus, eu quero dizer a você que estou aqui para ajudar. Irmão, eu tenho muita dúvida, eu sou fraco na fé, e às vezes eu estou na igreja, às vezes eu saio, ou às vezes eu estou na igreja, mas tenho algumas dúvidas. Procure a direção da igreja. Se lá no estudo bíblico passou batido, uma dúvida não foi feita, você esqueceu, está o irmão Everaldo aqui para ajudar. Tem o Ministério da Mulher, irmã Edna, tem eu aqui, tem vários ministérios. O que você não pode é se perder. Porque Daniel mesmo, no reinado de Nabucodonosor, ele não se perdeu. Aí eu pergunto a você: quem aqui quer se perder? Alguém quer se perder? Não, né? Agora, quem aqui quer se salvar? De hoje em diante, bateu certo com ele, não foi? De hoje em diante, eu vou procurar trazer temas nos meus sermões, que às vezes vai trazer dúvida para você lá fora da igreja, que eu vou tentar responder aqui. Os sermões próximos que eu vou fazer, para tirar a sua dúvida: o falar em línguas. Por que na igreja adventista não fala em línguas? Alguns sabem, outros não. Eu vou trazer para cá. Você sabia que eu já falei em línguas na igreja que eu frequentava? Eu já falei em línguas na igreja que eu frequentava. Então eu posso falar o tema de línguas, né? Com propriedade, né? Então eu vou trazer, ó, falar em línguas. Vou trazer um outro tema bem interessante: idolatria, que a gente pensa que idolatria é só imagem. Eu vou trazer vários valores da igreja sobre odores, que é as joias. Eu vou explicar para você porque a igreja não vai por esse caminho, para que você não esteja aqui dentro. Volta a imagem lá para a primeira. Aí, eu vou trazer temas dos sermões e eu vou dizer na Bíblia porque a igreja segue, para que você não esteja dentro da igreja como essa pessoa, sem profundidade, achando que você está dentro apenas de uma igreja e que o fato de se batizar você vai se salvar. Não pode. O batismo é apenas o primeiro passo. O segundo passo é você buscar entendimento, e o terceiro ter compromisso com o entendimento que você vai ganhar de Deus. Amém? Então, se você quiser se envolver, você vai vir nos sermões e aí a gente vai ter na sua vida. Alguém tem curiosidade com o sermão sobre falar em línguas? Tem? Tem ou não tem? Revelação. Por que a gente não marcha? Porque vamos o turno? Pronto. Então, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do seu irmão. Amém? Quem quer ter um compromisso com Deus? Levanta sua mão. Fique de pé. Vamos louvar o hino. O sermão acabou. Era só uma preparação para o que vem aí. Vamos orar? Quero convidar você explicando. Nós vamos cantar o hino agora. 314, se eu não me engano. É isso mesmo. Amém? Cadê você explicando? Nós vamos louvar e no final eu passo a oração para quem quer ter um compromisso com Deus.
Você tem que ter Deus e intimidade com Ele com profundidade. E isso só você lendo e estudando a palavra de quem? De Deus. Se você acha que vai ser um irmão forte, fazer parte de um povo forte, uma igreja forte, visitando a igreja, você não vai ser. Visitar a igreja não vai salvar. O que me salva, é quando você busca Deus com profundidade. Porque aconteça o que acontecer, você com certeza terá a sua salvação. Amém? E como é que eu sei que eu estou buscando a igreja com profundidade? Se envolva com as coisas do mundo. É isso? Se envolva com as coisas do quê? De Deus. Se envolva com as coisas da igreja. Amém? Nós somos uma igreja missionária. Então você tem que ser um missionário. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, eu comparando a minha vida com a vida de Daniel, é muito distante. As lutas, a humilhação que Daniel passou, as privações, foi levado como cativo, escravo, mas mesmo assim a Bíblia fala que 3 vezes ao dia ele abria sua janela em direção a Jerusalém e ele orava ao Senhor. Ele poderia reclamar, xingar o Senhor, ele poderia ter apostizado, se envolvido com as mulheres de Nabucodonosor, com as concubinas, poderia ter se envolvido com as comidas, com as imagens, mas ele 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. E o Senhor fez grandes milagres através de Daniel. E Daniel conseguiu o seu nome na Bíblia. Ele tinha um compromisso contigo. Nos dias de hoje nós temos visto irmãos e irmãs que por qualquer coisa se afastam da tua presença. O sol quente, a chuva, um aperto financeiro, uma palavra mal colocada entre os irmãos, algo que ela não conseguiu fazer. E eu fico analisando, Senhor, quando o Senhor voltar, quem estará na areia do mar perdido, enganado por Satanás, e quantos estarão salvos? E eu tenho orado, meu Deus, para que o Senhor levante na igreja, no Marco Moura, um povo salvo, um povo alicerçado na tua palavra, pessoas, meu Pai, dispostas a seguir os teus mandamentos, os teus preceitos, mesmo que às vezes cansado, mesmo que às vezes a sua carne vai dizer não, ele vai dizer sim para o Senhor. Então vem perdoar as nossas falhas, vem tirar de dentro de nós, meu Deus, tudo que não te agrada, tudo que não pertence, vem tirar de dentro do nosso coração os sentimentos enganosos, os desejos das carnes, os maus pensamentos. Mas nós não podemos perder, meu Deus, a oportunidade
e tenho um compromisso contigo. Que o Senhor possa ser o primeiro no meu coração, no coração dessa minha irmã, no coração desse meu irmão. Toma a cada um de nós, toma a nossa família, toma o bairro dos Marcos Moura nas tuas mãos, Senhor. Nos ensina, nos ajuda a aprender cada dia mais do Senhor. Levanta, meu Deus, homens e mulheres de Deus aqui, pregadores, líderes, meu Pai, capazes de levar o teu evangelho ao crescimento. Que não dependa de um, de dois, de três, mas que toda a igreja, meu Deus, seja uma igreja missionária. Tome com as mãos, pois é isso que eu te peço, eu já te agradeço, pois eu sei que o Senhor ouve a nossa oração. Amém.